Deixa o Yuri entrar aqui. Boa noite, Yuri. Boa noite. Tá me ouvindo bem, meu amigo? Opa, e você aí também? Tá tudo certo. Deixa eu pegar uma caneta aqui, só um minuto. Tá bom. Que eu gosto de falar. Engraçado, né? Eu gosto de falar com uma caneta na mão. Ô, Yuri, estou desejando boa noite aí para os colegas que estão presentes aqui. Estamos em 5 pessoas. Se você que também quiser se apresentar, desejar boa noite para as pessoas, fique à vontade, tá bom? Boa noite para todo mundo, boa noite para o Doutor Company, boa noite para o pessoal que está acompanhando aqui, tá? Prazer, me chamo Yuri. E estou aqui junto, né, com o Felipe para a gente estar fazendo essa mentoria, né, consultoria, esse serviço de consultoria com as empresas, para falar hoje sobre um assunto muito importante. Agradecer também a presença aí do pessoal que está acompanhando e vamos lá. Vamos lá, Yuri. Hoje nós vamos falar aí, né, sobre os erros mais comuns aí que todo não, né? Não podemos generalizar, mas que a grande maioria dos pequenos e médios empresários cometem é, com as suas finanças, né? As finanças da sua empresa. Sim. E assim, a gente vai fazer um bate-bola aqui, né, de perguntas, uma conversa bem amistosa. De repente, no final aí da live, a gente pode fazer algumas perguntas, alguns comentários. Uhum. E então eu quero deixar você nesse exato momento aí conduzir, tá? Fique à vontade, eu estou aqui para te ouvir, estou aqui para responder algumas perguntas que você pode ser que você tenha trago aí planejado, para que a gente possa ajudar os nossos amigos, colegas empreendedores que estão participando da nossa live aqui essa noite. Vamos lá, vamos lá. Então, na verdade, a gente vai falar sobre um tema ele é muito importante, né? Um tema que é os maiores erros de gestão financeira que devem ser evitados dentro das empresas. A gente vê hoje, tanto eu quanto o Felipe, que a gente participa de várias reuniões com vários empresários, a gente vê que é um dos maiores problemas das empresas de pequeno, médio e grande porte, que é a gestão financeira. É você saber gerir o financeiro da sua empresa. O Felipe acho que vai concordar bastante comigo. Muito disso se deve, por quê? Primeiro, o empresário, ele foi um funcionário. E ele tinha aquela mentalidade de funcionário. E ele abriu a sua empresa, certo? Ele foi e abriu a sua empresa. A partir daquele momento que ele abriu a sua empresa, chegou a aparecer 1 milhão de coisas novas para ele. O que é funcionário, o que é folha de pagamento, o que é 13º, o que é uma gestão financeira. Então, às vezes, acabam se perdendo no meio de tantas coisas novas que acabam fluindo. Então, hoje, Felipe, nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas, vamos fazer um bate-papo bem legal. E a primeira, Felipe, a primeira pergunta que a gente pode fazer é a pergunta mesmo da live, né? Na sua opinião, o que é um dos maiores erros do empresário na gestão financeira? Yuri, falar sobre financeiro é importante que, antes da gente aprofundar um pouquinho mais, é importante a gente introduzir e falar de finanças, principalmente, né, para pequenas e médias empresas, até mesmo as grandes empresas, é o coração da empresa, né? O financeiro é o coração da empresa. Eu falo que a gente, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente vai sair com as nossas, você, no caso, com a sua namorada, você com a minha família, eu vou viajar, a primeira coisa que eu faço é abastecer o carro, né? Ver se está tudo ok, o step, os pneus, e seguir viagem de fato. Por quê? Para a própria segurança, né? Da minha família, minha, enfim. E a gente fica muito com medo, né? Imagina você, eu estou descendo para a praia, como eu faço muitas vezes. Vou para o Guarujá, chega na Marginal Tietê, ou no Rodoanel, meu carro acabando combustível. Nossa Senhora, eu fico com muito medo, né? E por que eu estou usando essa metáfora, essa analogia? A gente tem essa atenção, essa devida atenção com o nosso carro, enfim, com outras coisas, mas com a nossa empresa, ou seja, com o combustível da nossa empresa, a gente não acaba não olhando, né? A gente não acaba não olhando para o odômetro da nossa empresa. O que é o odômetro da nossa empresa? O financeiro, as finanças. E falar de financeiro dentro de uma empresa é falar em muita coisa, é falar em gestão de estoque, é falar em precificação, é falar em fluxo de caixa, é falar em DRE e etc. Só que eu acho que até mesmo a gente pode trazer alguns outros assuntos aí da própria área financeira, ou seja, das finanças,
para outras lives, falando um pouco mais de profundidade sobre estoque e precificação. Só que, ao meu ver, muitas empresas que eu tenho passado aí, aqui na nossa região, Piracicaba, Rio Claro, aqui em Mococa, São José do Pardo, Casa Branca, em Catalão, empresas que a gente atendeu já em Goiás, eu falo que o grande erro do empresário, na minha visão, na minha experiência prática, é que as pessoas controlam muito o seu financeiro pelo fluxo de caixa, somente pelo fluxo de caixa. Ou seja, eu anotei aqui para não esquecer, pelo regime de caixa. O financeiro em uma empresa é dividido de duas formas, o regime de competência e o regime de caixa. Talvez muitas pessoas nem saibam o que é um regime, tá, de competência. As pessoas só conhecem o que é um regime de caixa. E para quem também não conhece esse linguajar, o que é um regime de caixa? Regime de caixa, de fato, é a saúde da empresa. Aquele dinheiro que entra e aquele dinheiro que sai. Ou seja, você vendeu 100 mil reais no mês de junho e você teve um gasto de 90 mil reais. Ou seja, apresentou aquele mês um resultado positivo, um resultado de 10 mil reais. Tá? Apresenta que a sua empresa está saudável financeiramente. Contudo, assim como eu bem disse há pouco, muitos empresários olham somente nessa direção. E olhar somente nessa direção não é o melhor caminho, visto que não significa que você teve um faturamento de 100 mil reais naquele mês, você teve contas a pagar aí, os seus gastos de 90 mil, que aquele mês a sua empresa foi lucrativa. Tá? Talvez seja um pouco complexo o que eu estou falando, mas eu vou tentar ser um pouco mais claro e específico aqui para os colegas que estão ouvindo. Tá? O que significa isso? Não significa, mais uma vez, repito, que você sobrou dinheiro aquele mês, significa que a sua empresa está sendo lucrativa, visto que você, além de você controlar o fluxo de caixa, ou seja, o regime de caixa da sua empresa, olhando aquilo que entra, olhando aquilo que sai, você deve se atentar também para o regime de competência. E o que é regime de competência, você pode estar se perguntando. O regime de competência, de fato, é aquele que compete aquele mês. Ou seja, quais são os gastos reais daquele mês? Qual foi o meu lucro, de fato, daquele mês? Aí você pode estar se perguntando, Felipe, mas se eu vendi 100 mil reais e eu tive de gastos 90 mil reais, meu lucro não foi 10 mil? Não, o teu lucro não foi 10 mil reais. Porque, veja bem, tá? Esses 100 mil reais que entrou na sua empresa no mês de junho, por exemplo, pode ser que foi de vendas anteriores. Venda do mês de janeiro, venda do mês de fevereiro, venda do mês de março, venda do mês de abril. Ou seja, os 100 mil reais que entrou no seu caixa no mês de junho, pode ser, tá? E na maioria das vezes dinheiro que vem de vendas de meses anteriores. Então, você olhar para esse lado é importante, sim, mas cabe você também se atentar para o regime de competência. O regime de competência é, de fato, a operação do teu negócio naquele mês, ou seja, no mês de junho. Qual foi, de fato, o meu gasto no mês de junho? Qual foi o meu ganho no mês de junho? Por exemplo, uma coisa que as pessoas erram muito, depois você pode complementar. Eu estraguei um ar-condicionado, por exemplo, na minha empresa. Eu estraguei um ar-condicionado. Eu fui lá, chamei o técnico, e ele veio, fez um reparo no meu ar-condicionado, uma manutenção nele, e aí eu dei um cheque para ele para 15 dias, para 30 dias, eu vou pagar esse ar-condicionado. E o que as pessoas fazem? As pessoas vão lá e falam, nossa, eu tive um gasto de 50 reais aqui do reparo do ar-condicionado. Tá, você tem que anotar o gasto que você teve. Só que esse gasto que você teve, ou seja, de 50 reais, você não vai pagar aquele mês, porque você deu um cheque para 30 dias. Então, acontece duas coisas interessantes aqui, que ressalta o exemplo que eu utilizei do regime de caixa e do regime de competência. Você tem que colocar no seu regime de competência, ou seja, numa DRE, o gasto que você teve aquele mês. E o gasto foi de 50 reais, do reparo do ar-condicionado. Então, o gasto da operação foi de 50 reais. Contudo, você não pagou esses 50 reais esse mês. Você vai pagar daqui a 30 dias, porque você deu um cheque para 30 dias. Então, no seu caixa, não vai apresentar a saída desse dinheiro. E muitas pessoas não fazem a saída do dinheiro e colocam como se tivesse saído aquele mês.
Eu não sei se eu fui claro, específico, se você quer complementar, se você quer abranger outro exemplo. Geralmente, tudo isso que o Felipe falou, o que que acontece? O empresário, o que que ele faz? Ele costuma fazer o fluxo de caixa aproximado. O que que é o fluxo de caixa aproximado? Vamos falar o português claro e correto. É o achismo. Então, o que que ele coloca lá? Ele coloca o que ele acha que ele tem que colocar. Quando, na verdade, ele não coloca todas as informações que ele tem que colocar. Assim como o Felipe deu exemplo. Se ele consertou o ar-condicionado e deu um cheque para 30 dias, é uma despesa, mas essa despesa só vai ser debitada no próximo mês. Então, a gente não pode deixar e trabalhar com esse fluxo de caixa aproximado. Ele tem que ser exato, controlado, para você estar gerindo o seu financeiro, que como a gente disse que é o coração da sua empresa, da melhor maneira. E como que você faz isso? Da mesma maneira como o Felipe falou. O que que você tem que fazer? Tem que pegar o seu custo mínimo, que é o seu custo mínimo para funcionar, que são as suas despesas fixas, como aluguel, luz, imposto, funcionário, essas são as suas despesas fixas. E fazer o seu planejamento para prever, primeiro, o que vai entrar e também o que vai sair. Só que essa provisão, ela é feita 30, 60, 90, 120 dias. Independente de como você vai fazer, você tem que fazer da maneira correta. Seja para 30, 60 ou 90. Então, isso que a gente tem que fazer. Primeiro, vamos fazer certinho, sem achismo, sem nós colocarmos nada do que vem na nossa cabeça. E segundo, estipular quais são as despesas fixas, colocar quais são as despesas fixas e quando sair despesas que são casuais, a gente preencher da melhor maneira ali no nosso fluxo de caixa, né? Digamos assim, para a gente poder estar controlando, né? Para a gente poder estar controlando. E assim, Felipe, é bom a gente também falar a respeito desse assunto também, falando a respeito do financeiro, e também atentar bastante, pessoal, a questão do pagamento, certo? A questão do pagamento. O empresário, ele tem que colocar uma coisa na cabeça. A conta da empresa não é a conta dele. Então, o que ele trabalha na empresa, isso é um erro muito comum dos pequenos empresários, grandes e médios, é misturar o que ele teve de gasto pessoal com o gasto da empresa dele. Se ele fizer isso, vai virar uma bola de neve, a gestão financeira não vai ficar legal, não vai, por exemplo, se ele tiver sócio ou colaboradores, ele não vai conseguir passar para os seus sócios o que ele teve realmente de despesa, de ganho, de lucro, o que, que aconteceu. Então, assim, a gente tem que se atentar a tudo isso, a todas essas partes, né? Só deixa eu colocar meu celular para carregar aqui, que ele acho que está acabando a bateria. Só um minutinho, tá? Tá bom. Mas vamos lá. A gente vai falando. O assunto financeiro, Yuri, é muito gostoso a gente falar. Tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que falam para mim assim. Isso para ajudar. Mas vamos lá, peraí. Tá. Estou aqui de volta. Vamos lá. Tem pessoas, assim como você falou, eu acho que o grande problema dos empresários, o maior problema, Yuri, e eu falo muito isso para os meus clientes, para os meus alunos, é que a gente não foi preparado, né? Quando eu falo a gente, me incluo nisso, a gente não foi preparado para lidar com as finanças, tanto pessoal e quanto da nossa empresa profissional, né? E isso é um grande problema, né? A gente não foi treinado para isso. E como a gente não foi treinado para isso, a gente de fato não sabe lidar com as nossas finanças. E é justamente por isso que a gente traz esse assunto para você. Um dos grandes problemas dos pequenos e médios empresários é justamente isso, misturar as contas físicas com as contas jurídicas, né? Eu falo que é o CNPF-J. O que é o CNPF-J? É quando a pessoa mistura o CPF com o CNPJ. E aí vira uma bagunça. Uma certa vez, Yuri, eu fui num cliente e aí eu falei para ele assim, mas quanto que é o teu salário? Ele falou assim, meu salário eu acho que é uns R$1.200, R$1.500 no máximo, Felipe. Eu falei, vamos ver se é isso mesmo. E o cara tinha uma BMW.
E aí o cara tinha uma BMW, aí a gente foi levantando, fazendo levantamento, aí tinha escola do filho, R$ 1.000, e aí não foi na cidade que não, foi em outra cidade. E aí tinha cartão de crédito R$ 15.000, e aí tinha não sei mais que, R$ 2.000, aí tinha parcela do carro, mais não sei o que, combustível do carro, da BMW, R$ 1.200. Eu falei, agora eu descobri o que é os R$ 1.200. Ele falou, o que é? O meu salário? Eu falei, não, os R$ 1.200 é porque gastar só de combustível do carro. Ou seja, ele estava fazendo a empresa dele pagar todas as contas físicas dele. E isso é muito errado. E vice-versa também. É errado você tirar dinheiro da sua empresa para pagar as suas contas físicas e você também tirar dinheiro da sua conta física para você depositar na sua conta jurídica, na sua empresa. Querido, mas como que eu faço então? Como vou ter salário? Claro que vai. Justamente porque nós chamamos de prolabore. Você tem que fazer uma retirada mensal todos os meses para você. Assim como o seu funcionário tem o salário dele, você também tem que ter o seu salário como empresário. Aí as pessoas me falam, Felipe, mas eu abri minha empresa para ganhar melhor. Eu falo, não tem nada de errado. Você pode se pagar R$ 20.000 por mês, 50. Só que a sua empresa tem que te dar condições de pagar todos os meses esse valor a qual você mesmo se sujeitou a pagar. Aí ele fala assim, tá, Felipe, mas eu paguei lá meu Prolabore, vamos imaginar aqui que o Prolabore seja de R$ 10.000. Eu paguei todo mundo, paguei meu Prolabore de mais R$ 10.000. E me sobrou R$ 50.000. Aquele mês minha empresa explodiu de vendas, minha operação foi muito lucrativa. Eu falo, tá, e aí, o que você vai fazer? Ele fala, vou pegar para mim. Não, você não vai pegar para você. Se você pega para você, você está roubando a sua empresa. Esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é da sua empresa. Haja visto que as pessoas pegam esse dinheiro, investem em casa na praia, compram carros novos, compram um terreno. Não tem nada de errado você investir nisso, tá? Só que é o seu salário, tá, de prolabore que tem que pagar essas despesas físicas. Porque se a sua empresa um dia passar por algum problema, inevitavelmente, tá, você não tem de onde tirar o dinheiro. Até você vender a casa na praia, até você vender o seu carro que você pagou não sei quanto, a sua empresa pode não se sustentar. Então, veja bem, você não pode misturar suas contas pessoais com as suas contas, tá, profissional. Felipe, como que eu faço isso? Fácil, tá? Parece fácil, mas não é. O primeiro passo que você tem que dar é desvincula, tá? Tenta desvincular a sua conta jurídica da sua conta física. E todos os meses tenta viver com aquilo que você prometeu tá, se pagar. Então, se o seu salário a partir do mês que vem é R$ 10.000, viva com R$ 10.000. Da mesma forma que chega o quinto dia útil, você tem que pagar os seus funcionários, você também tem que se pagar. E se sobrar 50, R$ 200, é o caixa da empresa. É o dinheiro que você vai ter que investir na empresa, em materiais, matéria-prima, produtos, treinamento de funcionários, investir em consultoria e por aí vai. Então, de fato, tá, uma das grandes problemáticas também do pequeno e médio empresário é misturar conta física com conta jurídica. E aí vira uma bola de neve e é onde muitas empresas acabam falindo justamente por isso. Uhum. Outro ponto também muito, muito importante, né, Felipe, que a gente pode estar colocando aqui, o empresário, muitas vezes, ele não sabe o valor da própria empresa. Ele não sabe quanto que a empresa dele vale, o que se a gente chegar em 90% dos clientes que a gente tem, a gente perguntar quanto a sua empresa vale, você pode ter certeza que desses 90%, vamos colocar que 30% vai falar, minha empresa vale X. Né? Então, quando a gente fala sobre fluxo de caixa, fluxo, gestão financeira, envolve milhões de questões. Envolve muitas coisas. Envolve o que você falou do CPF, CNPJ, que é tudo junto. Envolve folha de pagamento. Envolve você saber o valor da sua empresa. Porque o que a gente tem que saber? Montar um negócio e lucrar milhões em pouco tempo é um sonho de qualquer empreendedor. Qualquer um quer montar um negócio e lucrar milhões. Só que é muito bom a gente lembrar que a vontade ela precisa vir acompanhada de uma ação.
Eu tenho vontade, eu quero montar uma empresa, eu quero lucrar milhões, certo? Mas qual é a sua ação? Então, a sua ação é você montar o seu fluxo de caixa, você saber o valor da sua empresa, você estabelecer as suas rendas fixas, você manter a sua folha de pagamento, você não misturar, né, que a gente tá, o que a gente estava explicando para o pessoal da gente não misturar CPF com CNPJ. Então, a gente colocar tudo isso na ponta do lápis. Depois disso, vem a ação de você montando empresa, de você estar procurando profissionais competentes para estar trabalhando no seu negócio, tá procurando, às vezes, quando a gente não sabe, como que eu faço, qual é a melhor maneira de eu fazer, como eu faço. Então, o que a gente faz? A gente procura a ajuda de uma pessoa, né? Geralmente a gente vai numa consultoria, ver com um consultor o que a gente pode estar fazendo para estar melhorando, né? Então, acho que assim, é um dos pontos principais. A gente consegue resumir um pouco de tudo isso nesse meio, né? Explicando um pouco o que é a gestão financeira. É tudo da sua empresa. Ô, Yuri, eu só queria acrescentar um exemplo bem bacana. Eu acho que com exemplos as pessoas conseguem visualizar o que nós estamos falando, né? Melhor. Antes de falar o que eu quero falar, é importante dizer exatamente o que você falou. Você ressaltou muito bem. Hoje as empresas elas são avaliadas por aquilo, não pelo hoje, tá? Não pelo resultado de hoje, mas por aquilo que ela pode vir faturar no futuro. Ou seja, por aquilo que ela pode vir a faturar no futuro. A Amazon é um grande exemplo disso. A Amazon, ela trabalhou 3 anos no negativo. Tá? Mas como assim uma empresa consegue trabalhar 3 anos no negativo? Justamente porque ela tinha um fluxo de caixa recheado, ou seja, tinha uma bufunfa muito grande. E depois de 3 anos, o planejamento dela foi eu conquistar o mercado e tornar a empresa uma das maiores empresas do mundo. E foi o que ela fez. E olha a importância, tá? Da gente falar ainda sobre DRE gerencial, ou seja, um regime, controlar a nossa empresa por um regime de competência, aquilo que acontece aquele mês, os meus ganhos e os meus gastos do mês, e também controlar a empresa, como muitos controlam, sobre o regime de caixa, que é a parte contábil da empresa, aquilo que entrou e aquilo que saiu. Olha a importância. Eu tive numa empresa em setembro do ano passado, uma lanchonete em São José do Rio Pardo. E essa lanchonete, eu não vou dizer o nome, não vem ao caso, mas ela está passando até um mal bocado, né? E o proprietário, o sócio proprietário, eles estavam pensando em fechar a empresa. Por quê? Porque só via o fluxo de caixa, que estava saindo mais dinheiro do que entrando. E quando o empresário vê isso, ele fala assim, nossa, peraí, estou pagando para trabalhar. Está saindo 60 mil do meu bolso, estou tendo que pagar 60 mil todos os meses, em média, e está me entrando 50, 55, 58. E aí ele se assusta. E aí, quando a gente começou a trabalhar o regime de competência, ou seja, a DRE, eu mostrei o ponto de equilíbrio para eles. E o que é o ponto de equilíbrio para quem não sabe? É o lucro zero da empresa, aquilo que você tem que vender todos os meses para empatar, tá? Para você não ficar no negativo, no vermelho. E tem uma perguntinha que depois a gente responde. A gente responde. E aí, Yuri, a gente começou a colocar os dados, começamos a colocar o faturamento, as vendas da empresa. E a gente, resumindo, a gente chegou por fim, em conclusão, vendo que a empresa era muito lucrativa, muito lucrativa. Aí o empresário falou, Felipe, mas como assim? Minha empresa é muito lucrativa, todos os meses eu estou tendo que tirar dinheiro de outros lugares para pagar as contas. Eu falei, é justamente isso. Olha que interessante. Por uma ingerência sua, ou seja, por você não saber administrar o seu negócio, saber administrar o seu financeiro, você pediu dinheiro com a agiota, você pediu um empréstimo no banco, e a sua empresa, tá? Ela se tornou uma empresa não lucrativa. Ela se tornou uma empresa com o fluxo de caixa dela, a saída muito maior do que a entrada. Porque você está pedindo dinheiro para o banco, pedindo dinheiro para a agiota, pedindo dinheiro emprestado para a avó, vendendo carro, enfim. Só que a operação do teu negócio, tá? Ela é lucrativa. Por exemplo, o que eu falei para ele? Eu falei assim, ó, vamos fazer uma provisão. Daqui 6 meses você vai acabar de pagar o teu investimento. O que é investimento? Era o financiamento que ele fez. O financiamento eu chamo de investimento. Por que eu chamo financiamento de investimento? Porque uma hora ele vai acabar. Não é uma despesa fixa. Tem gente que acha que é despesa fixa o financiamento. Muito pelo contrário, porque uma hora ele vai acabar. O aluguel não. O aluguel, enquanto a sua empresa existir, você vai pagar. Enquanto a sua empresa existir, você vai ter que pagar os seus funcionários. Mas o investimento não. O financiamento não. Em 6 meses,
ele terminaria de pagar R$ 2.000 de parcela do financiamento dele. E ele estava pagando todos os meses mais R$ 1.000 com a agiota. Então só aí era R$ 3.000. Vai, tinha coisas a mais aí que eles estavam pagando. E eu falei o quê para ele? Eu falei, meu amigo, e os prolabore dele era R$ 5.000. Eu falei, ó, meu amigo, aonde você ganha hoje, você trabalha de motoboy, você trabalha numa empresa gerente, que você consegue faturar R$ 8.000. Eu falei, Felipe, em nenhum lugar. Eu falei, então, a sua empresa ela te dá, pelo menos, para você, todos os meses, R$ 8.000. Ele falou, mas como assim? Eu falei, tá vendo? Daqui 6 meses, você já não vai ter mais R$ 2.000 do banco. Você não vai ter mais os R$ 1.000 do agiota. E mais o seu salário de 5.000, vai sobrar 8.000. Essa empresa, na nossa cidade hoje, ela se tornou uma empresa potência. Ela passou do faturamento X para 2X. E essa pessoa que iria, então, por desconhecimento, tá? Por desconhecimento, iria fechar a empresa e voltar a ser escravo do próprio trabalho, voltou a ser uma empresa muito lucrativa e se estabeleceu no mercado de trabalho. Então, isso que você falou, tá? É muito importante. Uma empresa tem que ter a provisão futura, não do aqui, tá? Não do agora, mas sim daqui 1, 2, 3 anos, que ela é avaliada na expectativa do futuro, e você tem que ter esses dois regimes, regime de competência e regime de caixa. Se você não tem esses dois regimes na sua empresa, você não consegue controlar, você, tá? Tenha certeza. Ou sua empresa é muito lucrativa e você não sabe, ou, muito pelo contrário, tá? Às vezes ela não é lucrativa e você está maquiando os números da sua empresa só olhando para o lado contábil dela, tá bom? Eu não sei se você quer ler a pergunta da colega aqui, Yuri. Aqui eu vi a pergunta da Malu, malusilva.23. Ela perguntou assim, é possível fazer essas mudanças depois que a empresa já está aberta? Então vamos responder também a pergunta da Malu. Sim, Malu, a gente faz essas mudanças, elas são possíveis depois que a empresa está aberta. A gente geralmente faz esse tipo de mudança já quando a empresa está aberta. Então, a gente vai chegar na empresa, vamos fazer uma análise de tudo da empresa, vamos fazer uma análise igual fluxo de caixa, de tudo que a empresa tem para mostrar para nós, e aí depois disso nós vamos falar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa melhorar nessas questões. Qual que é o maior problema? Então a pessoa vai falar para nós, o empresário vai falar para nós qual que é o maior problema da empresa, e nós vamos colocar de forma mais simples, vamos colocar alguns processos que ele vai seguir para que ele consiga resolver aquela situação, ajeitar aquela situação, arrumar aquilo que foi gerado por alguma coisa passada. Né, Felipe? Eu complementaria dizendo que não só é possível, mas como é necessário. Tá? A gente faz, antes de abrir uma empresa, a gente consegue fazer uma provisão, uma expectativa, né? Mas, de fato, a gente só tem os números reais do negócio, ou seja, o estado atual do negócio, se ele é lucrativo ou não, em que estado que se encontra financeiramente, somente no andamento dele. Então, é o momento ideal. Então, não só dá para fazer, como que é recomendado fazer. Tá? É recomendado fazer, porque senão volta para lá. Você está no escuro. Tá? Imagina você andando no escuro, você está perdida. Tá? É a mesma coisa que você está numa floresta, tem 50 trilhos e você fala, nossa, que caminho que eu vou agora? Você não sabe. Tá? Qualquer caminho vai te levar para qualquer lugar. Agora, quando você tem esses números, tá, palpáveis em mãos, quando você tem uma DRE gerencial, quando você tem um regime de caixa, tudo fica muito mais fácil. Você sabe aonde você está. E se você sabe aonde você está, tá, fica mais fácil e você consegue identificar quais são as problemáticas nessa empresa e aquilo que você pode fazer mais importante para sair daquela situação. Tá? Para sair daquela situação. Vamos dar um exemplo aqui também, né, Felipe? Um exemplo que a gente passou agora recentemente, né, onde eu e você, a gente estava trabalhando ali na mesma empresa. E vamos dar, assim, a gente até viu uma coisa bem legal, uma coisa que a gente não pode deixar acontecer, que a gente acabou vendo acontecendo, né, tanto eu quanto o Felipe trabalhamos junto nessa determinada empresa, que também não vem ao caso falar qual que é, mas o que estava acontecendo, né, Felipe? A gente tinha tem uma empresa com um potencial gigantesco, com um potencial muito grande no mercado aqui de São José do Rio Pardo, mas o que aconteceu? A empresa não sabia cobrar. A empresa não sabia fazer as cobranças, as determinadas cobranças do que fosse, de seus serviços específicos. E o que acabou acontecendo com a empresa? A empresa ela tinha um valor de 500 mil aberto para receber por conta da parte da cobrança.
Então, quando a gente fala nessa questão de financeiro, gestão de financeiro, essa é uma pauta que ela tem que ser conversada até mesmo antes de você abrir a sua empresa. Quando, igual o Felipe falou, quando você vai fazer o seu provisionamento. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou técnico em informática e eu vou abrir uma loja de informática. Eu tenho que saber quanto que eu vou cobrar para abrir um computador e limpar o computador. Eu tenho que saber quanto que eu vou cobrar para trocar uma peça do computador. Isso já tem que ser pautado até mesmo antes de abrir a empresa. Porque senão o que vai acontecer? Você vai abrir a empresa, aí vai chegar lá o Felipe para me fazer um conserto do computador do Felipe. Aí eu vou pegar e falar assim: ah, mas o Felipe é meu amigo. Ah, Felipe, ó, geralmente eu cobraria R$ 100, mas como você é meu amigo, eu vou cobrar 50. Então, o erro já começa aí também. Você não determinar o preço do seu produto. Você não determinar isso é simples, você tem que fazer uma pesquisa. Fazer uma pesquisa de mercado, ver qual que é o preço se você não souber, mas geralmente você vai saber mais ou menos o quanto você tem que cobrar. Se você não souber, o que você vai fazer? Uma pesquisa de mercado para você estar podendo fazer um planejamento concreto para você poder estar colocando tudo isso em prática. Então, é um exemplo bem prático para a gente ver. Hoje a empresa já está melhor, começou a andar com as suas próprias pernas, já está bem melhor. Mas é um ponto muito importante quando a gente fala de gestão financeira. Sim, é a questão que você tratou, Yuri, agora da precificação, e tudo isso faz parte das finanças, né? A precificação ela é muito importante. Haja vista que alguns estudos têm apresentado que de 10 empresas, 9 precificam o seu produto da forma errada. Às vezes, foi o que você falou, eu olhar, existe na minha concepção, na prática, tá, de mercado que eu tenho agido muito, muito forte, eu faço a precificação olhando para 3 perspectivas diferentes. A primeira delas é olhar para o concorrente. Sim, eu preciso olhar para o meu concorrente e saber quanto que é o preço do meu concorrente. Se eu tenho essa caneta aqui a R$ 1, e a do meu concorrente é 90 centavos, tá, pode ser que eu estou fora do mercado. Tá? Pode ser não, pode ser, às vezes, talvez que eu esteja no mercado. 10 centavos pode ser pouco. Mas ainda pode ser que eu queira colocar o mesmo preço do mercado, ou seja, do meu concorrente, só que as operações, os custos do meu concorrente, ou seja, tá? O dele é muito mais alto que o meu, então o meu preço seria diferente. Tá? O meu preço seria diferente. E a outra forma de você fazer a precificação, que é a forma mais correta, ao meu ver, que eu tenho feito muito com os empresários, muitas empresas na região, é de fato você entender a sua despesa, a sua realidade, todo o seu ponto de equilíbrio, todas as suas despesas variáveis, todas as suas despesas fixas, e em cima disso, você realizar a precificação do seu produto. Então, você ter a precificação correta, tá, do seu produto, ou do seu serviço também, não só produto, do seu serviço, isso de fato é importante. E uma vez que você tem isso, claro, você tem que entender sua empresa como um negócio. Tá? Não é porque é tio, tia que você vai dar um desconto. Tá? Muitas empresas falem justamente por isso. Eu passei por uma empresa recentemente e quando a gente foi ver os números, foram assustadores. Por quê? Porque a mesma empresa, numa outra cidade, tinha um resultado extraordinário. E na cidade que a gente estava fazendo o trabalho atualmente, a lucratividade foi muito baixa. Mas o que explica? Tendo os mesmos produtos, vendendo praticamente a mesma quantidade. Explica o quê? Que naquela cidade onde a lucratividade foi baixa, o empresário estava dando muito conto, muito conto, muito conto, muito conto, porque os amigos iam procurar ele na empresa, o vizinho ia procurar ele na empresa, os conhecidos iam procurar ele na empresa, e ele dava desconto. Os descontos que ele estava dando estava prejudicando a lucratividade e a saúde financeira da empresa dele. Tá bom? Então, a relação da precificação, de fato, é muito importante. Uhum. A Malu fez outra pergunta aqui. Ela falou: preciso planejamento, né? Malu, muito planejamento. Planejamento é a parte mais importante da gestão da sua empresa. É você planejar, você ter um planejamento. Só que esse planejamento, ele tem que ser de acordo.
de acordo com a sua empresa. Então, você vai ter que fazer um planejamento muito bem feito. Planejamento, colocar tudo que você acha que vai dar certo, que pode dar certo, fazer provisões para o futuro. Por exemplo, o empresário ele tem muito que se perguntar. Como você vê a sua empresa daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos? O empresário ele tem que se fazer essa pergunta constantemente, porque senão ele vai acabar caindo na mesmice. Ele vai acabar caindo sempre na mesma coisa. Então ele vai estar lucrando R$ 10.000, e ele vai falar assim, eu fiz todos os pagamentos, fiz tudo, então meu lucro é 10.000. Vamos colocar aqui, certo? O lucro dele seria 10.000, beleza. Só que ele não pode só pensar que ele vai receber 10.000 pro resto da vida dele. As coisas vão mudando, o preço das coisas vai aumentando, então a gente tem que ir se adequando. E para isso, a melhor maneira é o planejamento. Fazer um planejamento bem feito. O planejamento ele é chato pra caceta. Tá? Pra caralho mesmo, desculpa a palavra, mas ele é importante, é preciso, tá? É preciso. E assim, até eu queria levantar uma questão aqui importante, se alguém quiser já ir palpitando aí, eu quero ver se vocês sabem. Existem duas formas de ganhar dinheiro em uma empresa, tá? Estou falando de financeiro, existem duas formas de ganhar dinheiro em uma empresa. Quero saber se vocês sabem aí, comenta aí. Vocês sabem quais são as duas formas de ganhar dinheiro numa empresa hoje? Comenta aí, tá? Quem está nos acompanhando aqui, 14 pessoas, e já quero mais uma vez dar boa noite, não só eu, o Yuri também, a cada um de vocês nos acompanhando aqui. Esse é o primeiro podcast de muitos outros, tá? Todas as sextas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, vocês nos acompanham aqui na página Lopes Instituto, e eu e o Yuri estaremos trazendo para vocês vários assuntos muito importantes da área do empreendedorismo. Mas, já que ninguém comentou também, sem muitas delongas, existem duas formas de você ganhar dinheiro na sua empresa. A primeira forma é você vender mais. Você vender mais. Se você vende mais, você vai ganhar mais dinheiro, tá? Só que se você for parar para analisar profundamente, sempre quem vende mais, ganha mais. Às vezes você vende mais, mas de repente o seu lucro é até menor. Se você não souber precificar o que a gente acabou de falar. Então, uma forma de você ganhar dinheiro talvez seja vender mais sim, tá? Mas a melhor forma, a forma mais estratégica, eu tenho ajudado muitas empresas, tá? Que dá para ganhar muito dinheiro, é economizando dinheiro. Ou seja, tendo uma gerência financeira. Se você tem uma gerência financeira, se você tem um regime de caixa, um regime de competência, se você precifica da forma correta, e por último agora nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, você ganha dinheiro, você vê a cor do dinheiro na sua empresa. E qual que é o último aspecto que você tem que se atentar muito forte para o seu negócio, tá? Independente de qual ramo seja. Onde está o seu dinheiro? Tá? Nós estamos perguntando para você que agora é Yuri, para você que é empreendedor, ou você está pensando em abrir o seu negócio. Aonde está o seu dinheiro? Tem pessoas que falam, Felipe, eu não tenho dinheiro. Meu dinheiro está no banco, eu tenho R$ 500, R$ 1.500, eu vivo com o giro do dia a dia. Não, meu amigo, minha amiga, o seu dinheiro não está no banco. O dinheiro dessa empresa, tá? A mina de dinheiro dessa empresa está no estoque. O estoque dessa empresa é uma mina de dinheiro. Por que mina de dinheiro? Vou dar mais um exemplo aqui. Nós fomos trabalhar numa empresa onde o empresário estava falindo, fechando uma autopeça. E aí a gente foi fazer um levantamento, simplesmente, ele alugou um galpão por R$ 9.000, ou seja, ele pagava R$ 9.000 um galpão ao lado da autopeças dele, e lá na autopeças, nesse galpão, ele tinha R$ 500.000 parado, tudo pago. E a empresa dele estava falindo. Ou seja, entra num erro tremendo. Qual é o erro tremendo? Nós poderíamos fazer várias lives falando só sobre esses assuntos, mas vamos lá. Vamos aproveitar que está gostoso, o pessoal está gostando, vamos lá. O que é o erro? O erro da compra, da promoção. Essa caneta custa R$ 1. Essa caneta custa R$ 1. Vem um vendedor me vender por 90 centavos. Felipe, eu preciso comprar 10, está 90 centavos. De repente, você não está precisando de comprar mais nenhuma caneta, mesmo que ela esteja em promoção. Felipe, mas ela custa, Felipe, ela custa R$ 1, eles estão vendendo por 90 centavos. Você só compra muitas dessa caneta para deixar no seu estoque com uma condição. Se você for uma Amazon da vida. Se você for milionária. O seu fluxo de caixa estiver maravilhoso. Vamos imaginar
que você tem 500 mil reais parado, investimento, parado nunca. Você nunca pode deixar dinheiro parado, mas vamos projetar investimento. E alguém vem vender para você uma caneta, qualquer outro, seja outro produto com promoção, aí você compra. Senão, vai acontecer com o estoque dessa empresa de autopeças, vai ficar acumulativo, vai ficar acumulando produtos. O que nós fizemos? Nós criamos, depois que a gente soube o número exato, tá? E o número exato não era 500 mil, mas era aproximadamente isso, tá? A gente, em um mês, a gente fez uma estratégia maluca, uma estratégia doida, e a gente conseguiu vender pelo menos 150 mil. 150 mil reais para uma empresa, tá? Você me imagina, que fatura 300, 400 mil, é um alívio tremendo. Essa empresa sobreviveu, uma empresa que ia fechar, tá? Sobreviveu. E o empresário, mas se você fizer mágica, não existe mágica, existe estratégias corretas para o seu negócio. E a estratégia correta para aquele negócio era contar o estoque e eliminar o acúmulo de estoque que ele tinha. E fazendo um adendo, Felipe, e aproveitando, né, que o pessoal está aqui, basicamente o que tanto eu quanto o Felipe fazemos é isso. É chegar na empresa, identificar o problema e passar o processo a ser seguido. Ou seja, às vezes o empresário ele está com tanta correria, ele tem tanta coisa para fazer, que às vezes a gente até brinca, né? O empresário ele fala, meu dia tinha que ter mais de 24 horas, tinha que ser 25 horas para me poder dar conta de tudo. Quando, na verdade, a maneira que você, às vezes, pode estar trabalhando não está rendendo. Então, o que, que a gente faz? A gente é uma mentoria mesmo. O que, que a gente faz? A gente chega no seu negócio, a gente estuda todo o seu negócio, a gente monta um planejamento específico para o seu negócio e a gente vai passar para você formas de como você vai conseguir ter esse sucesso. É lógico, foi o que o que eu e o Felipe sempre fala, dinheiro não dá em árvore. Mas, se a gente seguir procedimentos e processos, a gente consegue chegar no dinheiro, a gente consegue ter a rentabilidade e poder fazer a empresa crescer cada vez mais. Hoje, infelizmente, os números do Sebrae são assustadores, né? 90, 70 ou mais por cento das empresas que abrem nos seus primeiros anos acabam fechando as portas. E aí muitas pessoas, muitos estudiosos aí de Harvard, de um monte de faculdade, falam, nossa, mas por que isso acontece e tal? Para mim não é assustador, não. Para mim não é nem um pouco assustador. Por que não é assustador? Porque o empresário, tá? Ele leva a sua empresa no escuro. Isso que nós estamos falando aqui, ele não entende tão pouco disso. Se você não entende pouco disso, a sua empresa vir falir no dia de amanhã, se a empresa fechar as portas no dia de amanhã, é mais do que normal. Por que mais do que normal? Porque você fez isso acontecer. É muito fácil, né, a gente culpar a crise, a gente culpar o presidente da República, a gente culpar o nosso vizinho, a gente culpar uma grande empresa que vem na nossa cidade e coloca um preço abaixo. Mas e você? O que você faz de diferente? Isso que nós estamos falando aqui de financeiro especificamente, você tem tudo isso claro na sua empresa? Você sabe hoje quanto você tem de estoque? Você tem um controle de estoque? Você sabe fazer a precificação da forma correta no seu produto, no seu serviço? Você controla a sua empresa não tão somente, tá, pelo regime de caixa, mas também pelo regime de competência? Se você faz tudo isso, acredite você, tá? Você pode passar dificuldades, como nós estamos passando, muitas empresas estão passando, mas você vai sair dessa tribulação. E você vai sair dessa tribulação muito forte, tá? E assim, até o Felipe aqui tal, parabéns pela iniciativa. Não, é isso aí, Felipe. Nós estamos, pessoal, para vocês que estão chegando aqui agora, estão vendo essas lives, nós vamos fazer o podcast todas as sextas-feiras, mas não é só às sextas-feiras que nós temos conteúdo. Nós temos conteúdo praticamente diariamente no nosso Instagram, Xilópolis Instituto, onde nós postamos vídeos, cases de sucessos, experiências que nós tivemos no nosso dia a dia, posts. Então acompanhe a nossa página que tem muito conteúdo legal, tá? O que a gente procura fazer de verdade é ajudar as empresas a lucrarem mais e se organizarem em torno de processos. A minha missão, Felipe, e a missão do Yuri é justamente essa: fazerem as empresas lucrarem mais, tá? E se organizarem em torno de processos. Esse é o nosso objetivo.
Nós não nos permitimos passar pelas empresas e não conseguir, tá, levar essa experiência para os empresários. Também agradecer ao Felipe, né? Também que está dando parabéns pela iniciativa. E também falar para o pessoal que, além da gente também tá fazendo todo podcast todas as sextas-feiras, né? A gente vai estar avisando a vocês com antecedência qual vai ser o tema, mas o que a gente vai procurar falar e informar aqui para vocês. De uma maneira que todo mundo entenda. Porque é fácil a gente pegar, chegar e falar de uma maneira difícil, falar palavras que ninguém entenda, falar coisas complicadas, e é fácil a gente falar dessa maneira. Mas a gente está aqui para, além de ajudar, a gente explicar, fazer vocês entenderem como funciona e também ser de uma maneira simples, de uma maneira fácil de entendimento para todo mundo. Né? Então, agradecer também o pessoal que está aí acompanhando, tem bastante gente, nós estamos aí com 17 pessoas, né, acompanhando a nossa live, e nós vamos estar fazendo sempre. E agora vou ver com o Felipe aqui, a gente gostaria de ver com vocês, aí o pessoal que está acompanhando, se tem alguma dúvida, tem alguma pergunta para estar fazendo para nós, se ficou alguma dúvida no que nós falamos, vou deixar aberto aí, vou dar alguns segundinhos aí, para, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, estamos aqui para responder. Pessoal, assim como o Júlio falou, se alguém tiver alguma dúvida sobre o assunto de hoje, pode postar aqui para nós, que nós vamos ler e com todo carinho aí responderemos vocês. Mas também quero aproveitar e já dizer a vocês que dê sugestões para as próximas lives, né? Para os próximos podcasts. Então, vocês podem colocar aqui, se de repente você não quiser colocar aqui, mas quiser mandar um direct para a gente, fica à vontade. Porque a gente quer ajudar a vocês. Então, a gente quer levar aquilo que vocês necessitam. Tá? Então, de repente, alguém tem um assunto aí que está passando no dia a dia da empresa. Ah, Felipe, fala para mim como aumentar as vendas. Tá? Nós vamos falar sobre como aumentar as vendas aqui. Nós vamos entregar o nosso melhor conteúdo. Eu falei, Yuri, já que nós vamos partir desse princípio, então, de fato, de levar um conteúdo de valor para as pessoas, vamos entregar o nosso melhor conteúdo. A gente não vai guardar todo o conteúdo que a gente tem há anos, aí, que a gente adquiriu há anos, várias experiências nas empresas para nós. Nós vamos colocar esses conteúdos para vocês. A gente já passou treinamentos na Nestlé, Banco do Brasil, CPFL, grandes empresas aqui na cidade e outras cidades, então a gente quer trazer essas experiências para vocês. A gente não é melhor que ninguém. A gente quer agregar conteúdo de valor na vida de vocês. E tem um colega aqui respondendo, é muito comum o dono não saber administrar a empresa. Vini Dias, né? Ô, Vini, muito comum. Assim como nós falamos, eu até recomendo um livro para vocês lerem, se vocês tiverem oportunidade. E se não tiver, manda um e-mail para mim que eu faço questão de mandar o e-book para vocês. O Mito do Empreendedor. O Mito do Empreendedor é o livro de Mike Gerber. Mike Gerber é um americano que a metodologia dele, a filosofia dele de trabalho é usada em 103 universidades do mundo. Ele é de fato, tá? O título do livro é O Mito do Empreendedor. Por que o título do livro é O Mito do Empreendedor? Lá vai discorrer falando sobre o seguinte, que empreender nessa vida é um mito mesmo, tá? Existem dois tipos de pessoas que têm empresas. Existem os empresários mesmo, e é muito fácil ser empresário hoje. Empresário é uma pessoa que abre um CNPJ. Eu abri um carrinho de sorveteria eu tenho um carrinho de sorveteria na esquina, com todo respeito, tá? Mas eu vendo pipoca, eu abri uma loja de sapatos, eu sou empresário. Você saber gerir essa empresa, você saber administrar o financeiro dessa empresa, você saber treinar os seus funcionários, você ter esse linguajar que nós estamos falando aqui, ter essas métricas em mãos, isso é um empreendedor. Empreender, portanto, é um comportamento. Então, respondendo a pergunta do Vini, sim, Vini, administrar uma empresa é muito difícil, tá? Não é fácil. E, portanto, nós estamos levando esse conteúdo para vocês justamente para ajudar, tá bom? Se o quiser ler a próxima pergunta aqui embaixo. Vou ler sim. É só fazendo um adendo na que o Vinícius falou e o que o Felipe comentou no Vini aqui. O empresário ele não foi treinado para ele poder saber administrar a empresa em todos os processos. Ele pode saber administrar a empresa, mas ele não vai saber todos os processos da melhor maneira.
Então, em alguma coisa ele vai ter algum déficit. Isso é normal, isso acontece em grandes empresas, pequenas empresas, em todas as empresas. Se a gente pegar a Amazon, se a gente pegar qualquer... Eles também passaram por problemas, eles também tiveram problemas em algum processo dentro da empresa. Então é bem normal. Mas por quê? Porque nós não fomos preparados para poder estar administrando a empresa da melhor maneira possível, sabendo sobre tudo. Vamos ver aqui a da Malu. A Malu falou assim, ó, a empresa que está bem financeiramente, ela ainda vai precisar de orientações de vocês? Malu, Eu quero responder. a gente falou um pouquinho a respeito só do financeiro, né? Mas as empresas elas não giram somente em torno do financeiro. A empresa tem RH, a empresa tem a contabilidade, a empresa tem a própria gestão de funcionários, que é a gestão de pessoas. Então, são várias coisas. Pode ser que sim, o problema seja o financeiro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ajudar você, só que tem vários outros processos e procedimentos, como marketing, vendas, entre outras coisas. Pode ser que sim, a sua empresa ela esteja bem financeiramente e ela não vai estar precisando da nossa ajuda para o financeiro, mas pode ser que tenha outro processo dentro dela que ela esteja precisando de alguma ajuda. Né, Felipe? É a Malu, é isso, né? Isso. Malu, é engraçado falar isso para você, mas eu estou numa empresa justamente nesse momento, na cidade de Mococa, fazendo um trabalho nesse sentido que você acabou de colocar. Às vezes, você acha que o seu financeiro está bem estruturado, tá? Mas às vezes não está. Eu fui em Mococa numa empresa chamada para atender uma empresa numa determinada situação. Fui chamado em Mococa por uma empresa para treinar os vendedores, ou seja, para fazer um treinamento de vendas, uma estratégia de vendas para aumentar o faturamento da empresa. Só que eu vi o problema, sim, era treinamento de vendas, eles precisavam ter uma estratégia diferenciada, ir para o mercado, só que a empresa estava com um problema financeiro. Tá? A empresa estava sendo má administrada financeiramente. Tá? Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes você acha que o seu financeiro está bem estruturado, mas às vezes não está. E vamos imaginar, tá? Imaginemos que o seu financeiro está bem formatado nessas condições que nós falamos. Você tem um controle de estoque, você tem um sistema, você tem controle contábil da sua empresa, você tem o controle de competência, o regime de caixa, você tem a precificação feita da forma correta. É importante que você se adentre mais, entre com mais profundidade no financeiro, nas finanças, tá? Para você poder saber o que você pode melhorar. Tá? Porque quando a gente vai falar de financeiro também, a gente não quer entender sobre esse assunto, mas você vai falar de metas nessa empresa, redução de gastos, entre muitos outros. Hoje, as grandes empresas se tornaram grandes empresas porque elas sempre tiveram mentores e consultores ao longo da sua existência. Então, por mais que você está bem, tem pessoas, empreendedores, que acabam agindo dessa forma. Ah, eu estou bem, eu passou um consultor aqui na minha empresa faz um ano já, ele me ajudou muito. Minha amiga e meu amigo, você que é empreendedor, você que é empresário, você sempre vai precisar de uma ajuda, de um consultor, de um mentor. De repente, tá? Você precisa fazer o que você está fazendo aqui agora, assistindo uma live dessa, assistindo um podcast desse. Já vai te ajudar enormemente. Então, a gente precisa entrar profundamente para ver se o problema, se o seu financeiro, de fato, ele está bem estruturado. Mas, pelo que nós falamos aqui, você já consegue identificar se ele está assim, tá? Se ele está bem formatado, bem idealizado. Quero também dar um abraço aqui à distância ao meu irmão, o Diogo, que representa aqui a Odonto Company de Santa Gertrudes. Ele tem uma franquia lá em Santa Gertrudes. Tá? A Odonto Company é uma das maiores clínicas, para quem não sabe, na parte de odontologia do mundo, tá? Do mundo, e não do Brasil. E ele que administra essa empresa. Meu irmão já trabalhou na Nestlé, na Coca-Cola, já fez grandes parcerias comigo aí. E, então ele é bem conceituado na área também. Como bem comentando por vocês, grandes organizações muitas vezes também não conseguem executar isso de forma plena e com apenas um planejamento. O Diogo acabou de falar, que eu acabei de colocar aqui, ó, o Diogo ele trabalhou na Nestlé, na Coca-Cola, em grandes empresas, e a gente conversava muito também. O Diogo atuava muito na região de Rio Claro, Piracicaba,
e a gente falava muito sobre isso. Tem grandes empresas grandes, com porte grande, empresas aqui na cidade, de São José, que eu já passei, que tem 100 funcionários, 80 funcionários, que não tem um financeiro bem estruturado. Tá? Por quê? Porque foi aquilo que a gente falou para vocês. A maior parte dos empresários só entra só vê o que entrou de dinheiro e vê o que saiu. E é errado isso. Não é legal. Na verdade, tem uma dificuldade, o problema nem sempre é o maior problema. O pior é não identificar e saber que tem este risco futuro. Diogo, é isso mesmo. Eu falo que, se eu não me engano, tem o Peter Drucker, que é um grande filósofo também do empreendedorismo. Ele vai falar que o problema não é você não ter um problema, muito pelo contrário, você tem que ter problema. O problema é você não saber resolver os problemas. Então, o problema, tá, não é você não ter problemas. O problema é você não saber resolver os problemas. Ter problema, você sempre vai ter. O importante é você procurar solução. Exatamente como o Diogo falou, identificar e o que eu posso fazer para resolver esses problemas na minha empresa. Tá? Vou deixar para o Yuri ler a última pergunta aqui embaixo. A Malu fez um comentário de novo. Às vezes o empresário acha que pode fazer tudo sozinho. Exato, Malu. O que o empresário ele faz? O empresário ele tem que ter uma mentalidade diferente. Qual que é a mentalidade que o empresário tem que ter? Ele não pode ser mais um funcionário da sua empresa. Ele tem que ser o administrador da empresa. Ele não pode ser só mais um funcionário que a gente acaba vendo hoje, só que a gente deixa bem claro, não é errado trabalhar, não é errado trabalhar. Longe disso, a gente não está querendo falar que o empresário ele não tem que trabalhar, muito pelo contrário. Para o empresário ele abrir uma empresa, ele teve que trabalhar muito, mas ele não pode ser só mais um funcionário da empresa. Então ele tem que saber administrar a empresa da melhor maneira correta, ter pessoas capacitadas para poder fazer da melhor maneira que ele faria, do jeito que ele faria, para aí sim ele poder ter o tempo de poder buscar essas informações, igual a gente passou hoje aqui na live, poder estar por dentro de todas essas partes e tudo que ele precisa fazer para poder estar desenvolvendo a empresa dele. Malu, a gente pode tratar numa outra live, também não quero estender muito não para não ficar cansativo para vocês, bateu 1 hora de live já. Nesse livro Mito do Empreendedor, ele vai dizer que tem 3 comportamentos empreendedores, 3, tá? Existe o técnico, o gerente e o empreendedor de fato, tá? Todos os empreendedores vão ter esses 3 tipos de comportamento. Ou seja, você vai agir no seu dia a dia como técnico, ou seja, como mais um funcionário do seu próprio negócio, você vai agir como um gerente, administrando algumas coisas, e pouco tempo do seu dia a gente passa agindo como empresário, como empreendedor de verdade. Tem que ser contrário. A maior parte do nosso dia temos que agir como empreendedor, muito pouco ainda, menos ainda, 30% como gerente e 10% como mais um funcionário do nosso próprio negócio. São comportamentos empreendedores. Mas não adianta você achar que é o Batman, que é o super-homem, que você é Jesus Cristo, que você não vai fazer tudo. Tá? Nem Jesus agradou todo mundo, né? Quem diria o empresário fazer tudo sozinho. Mas, Yuri, eu quero já, mais uma vez aqui, agradecer você, agradecer as pessoas que não é fácil ficar 1 hora aí nos ouvindo e dizer que sexta-feira estaremos para mais uma live às 19h30 para mais um podcast, mas até sexta-feira, tá? Próxima, estaremos postando conteúdo todos os dias. Gostaria também de agradecer todo mundo que está acompanhando. E Felipe, a minha namorada, a Rafaela, que também está aqui acompanhando, ela deu uma ideia muito legal. Ela falou para a gente abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram e o pessoal mandar as perguntas, o tema da próxima live. Então a gente vai fazer assim, a gente vai abrir então a caixinha de perguntas aqui no Lopes Instituto, vamos estar abrindo uma caixinha de perguntas lá para vocês, e aí vocês mandem os temas, pode ser para mim também, para o Felipe, mandem os temas lá na caixinha de pergunta que a gente vai abrir para vocês, para a gente estar podendo fazer a próxima live. Agradecer todo mundo que participou, todo mundo que deu essa força aí para nós, e obrigado também, Felipe, pelo convite, tá? Obrigado por ter convidado e semana que vem nós estamos aqui novamente. Ótimo. Pessoal, nós estamos estudando já, queremos colocar aqui para vocês, a gente não quer ficar fazendo charminho, não. A gente está pensando
em fazer 2 podcasts na semana. Um podcast respondendo somente perguntas de vocês e um podcast com tema determinado. Ou seja, nós podemos, numa live como essa, chamar um de vocês para participar ao vivo com a gente. Então, de repente, você consegue ganhar uma mentoria aí, nossa, gratuita, totalmente gratuita. A gente fica 40, 50 minutos, se for o caso, aqui com vocês, ajudando um problema que vocês possam estar enfrentando no dia a dia. E aí, na sexta-feira, a gente faz o podcast. Mas é um assunto que está sendo estudado, mas com certeza vai ser colocado em prática, tá? Porque a gente não gosta de falar, não. A gente gosta de agir mesmo. Certinho, gente. Ó, muito obrigado. Felipe, muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Boa semana. Beijo no coração de todos aí, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.